Estamos voltando então com o programa Reflexão, lembrando que de segunda a sábado, menos domingo, nós temos o encontro às 10 horas da manhã aqui, ok? Pela TV Grandourados. Voltando com o meu convidado, o pastor sênior da IBMR, o meu querido Bispo Auro Henrique, nós estávamos falando sobre as questões sociais, investimento, envolvimento da igreja, investimento da igreja numa casa de recuperação. E também existe um projeto interessante sobre aulas de inglês, né? Como é que surgiu essa aproximação com o Mauri, inclusive com o Instituto Canadense de Inglês? Então, professor, foi algo interessante que o ano passado Deus falou ao meu coração algo sobre inglês, através de um pregador de Minas Gerais, que ele do nada perguntou se a igreja tinha culto em inglês. Eu falei, não, a igreja não tem culto em inglês. Ele falou, mas você tinha que ter um culto em inglês. Eu falei, mas como que eu vou ter culto em inglês se nem eu falo inglês? Brasil. É, curioso. Mas aquilo de uma certa forma me incomodou, eu fiquei com aquilo no coração, eu na hora não dei muita atenção, mas aquilo ficou no meu coração. E eu falei, será que Deus quer que eu faça o curso de inglês, né? De repente Deus tem uma coisa para mim. Eu fiquei pensando naquilo e isso foi no final do ano passado. E quando foi em janeiro, eu estava em uma das nossas igrejas no estado de São Paulo e conversando com o pastor, ele disse para mim, tem um instituto aí de inglês, eu não soube dizer muito certo, através de um pessoal lá do Rio de Janeiro. E na hora eu senti uma testificação, eu senti que era para... Eu falei, mas como que eu entro em contato com essa pessoa? É do Rio de Janeiro, então. Ligamos para ele, ele estava próximo da cidade, menos de 100 quilômetros da cidade que nós estávamos. Providência, né? Isso. E aí eu falei que estava ali na cidade de Ribeirão Preto, então, e ele foi até lá e nós começamos a conversar. E ele colocou o projeto dele através do Instituto Canadense, e como que Deus trouxe aquilo ao coração dele, e ele um sonho muito grande de popularizar o inglês no Brasil. Eu falei, esse é dos doidos, é dos nossos. Esse é dos nossos, né? Eu falei, como esse cara está pensando em fazer uma façanha dessa? Mas aquilo me chamou a atenção e como ele ele tem essa intenção, o curso ele tem um custo muito baixo, que é insignificante o valor do curso. E o tempo também voltado todo para a conversação, que a ideia é popularizar o inglês. Então o curso tem 18 meses de duração, o curso básico. E aquilo me chamou muita atenção, falei, bom, isso é muito interessante. Ele mostrou o projeto, eu pude ver algumas coisas na internet. Eu vi que em Teresópolis, Rio de Janeiro, há um projeto lá de transformar Teresópolis numa cidade bilíngue. E aquilo eu achei muito interessante aquilo. Eu falei, que projeto ousado. E na hora eu falei para ele, olha, eu quero esse projeto em Dourados. Eu quero levar esse projeto para Dourados. Aí ele falou, olha, eu estou aqui, daqui eu estou indo para tal, para quando você quer? Eu falei, não, se você tiver tempo, vamos embarcar no carro, vamos embora para lá agora, né? Vamos organizar isso. Que joia. Nós vamos ouvir o Mauri Filho, então, e vê-lo, né, falando um pouquinho como surgiu o Instituto Canadense do Brasil. Dá uma olhadinha só. E como que surgiu o Instituto Canadense? Qual foi essa ideia de trazê-lo aqui para o Brasil? Como é que você conseguiu? O Instituto Canadense do Brasil ele surgiu em Vancouver, no Canadá, com o objetivo de ajudar, em inglês a palavra newcomers. Newcomers são as pessoas que se mudam para o Canadá, de outros países. O Canadá é um país que tem sido povoado por nações diversas, por ser um país muito grande com uma população muito pequena. O Canadá é maior que os Estados Unidos e tem 33 milhões de habitantes, enquanto os Estados Unidos têm 350 milhões. Então o que eles fizeram? A imigração canadense busca cérebros e pessoas de outras nações para morar no Canadá. Quando essa família muda para o Canadá, o marido ou a esposa falam inglês, mas um ou outro talvez não fale, ou o filho, adolescente, talvez não fale. Então foi-se criado um método para que essas pessoas possam falar inglês de uma maneira rápida. Então, o Instituto Canadense do Brasil é envolvido com latinos e brasileiros no Canadá e também nos Estados Unidos, por causa da fronteira, para ajudá-los a se inserir na sociedade através de uma comunicação verbal, principalmente, em inglês.
e surgiu a ideia de trazer para o Brasil. Na verdade, eu estava entre amigos fazendo um programa numa rádio FM e eu estava traduzindo um cantor chamado Michael W. Smith. Eu estava traduzindo ele no Nordeste e a Rede Globo, todas as televisões, TV a cabo local, fazendo as entrevistas. E na rádio começaram a falar comigo, ensina inglês pra gente. Eu fiz uma brincadeira com o método canadense e em 15 minutos eles começaram a falar alguma coisa em inglês. E dali eles me convidaram, por que você não traz o Instituto Canadense para o Brasil? E foi exatamente dessa maneira que surgiu a ideia de trazer para o Brasil o Instituto Canadense, através de um convite, de uma brincadeira entre amigos, e que viram que o método iria fazer a diferença na comunicação deles em inglês. Mas voltando aqui com o Bispo Áureo, como que vocês estão estruturando isso? Né? Do ponto de vista físico, do ponto de vista de professores e profissionais envolvidos, né? É tempo, é uma coisa muito, muito complexa, ou não? Olha, é interessante que a coisa surgiu assim de uma forma muito rápida, né? Como eu falei para a gente, final do ano passado Deus falou, janeiro nós começamos, e nós já fizemos a estrutura já está pronta, né? Nós já estamos com a escola montada, nós já temos professores, pessoal que foi treinado pelo pessoal do Rio de Janeiro no método, né? Pessoas que sabiam inglês, mas foram treinados no método para passar o método aqui, né? Então, isso foi tudo muito rápido, aconteceu assim realmente hoje nós já estamos com a escola funcionando, já temos alunos lá e já estamos vendo o resultado, né? Então tudo assim muito rápido. Isso inclusive tem trazido uma grande motivação para nós. Que bom, isso é excelente. Quando você fala do método, eu fico pensando, porque o Mauri, filho, ele colocou que há uma diferença metodológica no ensino do Instituto Canadense do Brasil. Então ele vai dizer para nós qual é essa diferença e por que ele acredita que através do Instituto Canadense do Brasil, você e eu vamos aprender inglês muito mais fácil. Dá uma ouvidinha só e veja o que ele fala. Me fala um pouquinho sobre essa diferença de trabalho que vocês têm. O que tem a ver aí a questão do fonema? Por que o fonema é tão importante? O fonema, se você consultar pessoas ligadas à área da pedagogia, em qualquer nação do mundo, pode ser da China ao Japão, Estados Unidos, Alemanha Oriental, a ex-Alemanha Oriental, seja onde for, diferenciação de fonema é como se aprende uma língua. Vou dar um exemplo em português. A palavra mato e a palavra pato. A diferença é o fonema do P e o fonema do M. E muitas pessoas confundem fonema com letra. A letra, como se fala a letra M, isso não é o fonema, é a letra M. O fonema da letra M é uma unidade sonora menor, é o certo? Então o que é o fonema? É a menor unidade sonora de uma língua. E a diferenciação entre fonemas é que faz você dominar uma língua, seja ela o mandarim, seja ela o inglês, seja ela o alemão, seja ela o português. Agora, quando você ensina uma língua sem diferenciar fonemas, se a pessoa não tiver esse ouvido, ele acaba trocando palavras. Como eu disse em off para você, o exemplo entre 3 e árvore. Sim. Então, a maioria dos brasileiros conta 1, 2, árvore para 5. Porque a diferença está no fonema. Agora, se você não aprende, é aquilo que você falou também de, vou falar rápido, 1, 2, 3. Você está falando 1, 2, árvore. Por quê? Porque você não entende, não sabe, não aprendeu na escola, seja na escola municipal ou estadual ou numa franquia, uma matéria que nós aprendemos em português, fonética. É a palavra fixo. Tem 4 letras e quantos fonemas? Isso aí é a pergunta clássica que você ensina fonética. Eu ensino fonética para minha menina assim, ela chegou com essa matéria. Dere, ela me chama de Dere. Dere, como é que eu fixo? Tem quantos fonemas e quantas letras? Então tem 5 fonemas para 4 letras. Fixo. Então no inglês é a mesma coisa. Se você não aprende a diferenciar fonema, você não domina a comunicação. Você conversa com uma pessoa, por exemplo, e a pessoa pergunta para você, quantos filhos você tem?
Se você tem 3 filhos, às vezes você vai falar, eu tenho árvore, filho. Você pode falar em inglês, I have three sons, or $3. Você está falando, eu tenho árvore, filhos. Então, qual é a diferença entre tree? Fala para mim, então. Árvore é tree. Um. Tree, árvore. E o número 3 é metido, caindo o queixo. Tree. Eu gosto muito de ensinar o TH no sobrenome Smith. Você tem que ser bem metido, né? Smith é o nosso Silva lá fora, né? Sim. John Smith. Nós estamos falando de motricidade também? Não. A diferenciação dos fonemas vai levar lá na frente para a motricidade. Então, entendeu? Fala um pouco para mim sobre a motricidade e como que o Instituto trabalha essa questão de gerando então uma diferenciação no ensino. A motricidade da fala é outra diferenciação do nosso curso, é outra matéria que nosso aluno, na primeira aula, o primeiro som que ele vai ouvir, o primeiro exercício vai ser exatamente trabalhar a musculatura da face. Nós estávamos conversando sobre o atleta de alto nível, né? Eu fui atleta também, eu jogava vôlei. Sim. Então eu entendo um pouco dessa área. E quando você estava falando ali, o atleta que ele corre 100, 200 metros, é difícil ele disputar o 1.500 metros, por exemplo. O biotipo dele, a formação, o biotipo dele não dá para aquilo, né? Então hoje existem até estudos de DNA, de herança muscular que você já de cara, através de um trabalho científico. Então você não consegue, mas na fala você consegue, porque você lida com uma musculatura, musculatura facial, não é uma musculatura para um alto nível de desenvolvimento esportivo. Sim. Então eu te dei o exemplo do americano. Se você chega para o americano e quer ensinar ele a palavra cão, ele não consegue falar, ele fala cow. Entendeu? Não é cow, é cão. Ele, sei cow. É porque a boca, a musculatura dele, ele não consegue pronunciar o tio nosso, esse acento, dessa maneira que se fala. A mesma coisa no nosso caso para o inglês. A nossa musculatura ela é muito parecida com o francês. Merci, ça va bien, monsieur. Comment allez-vous? Esse biquinho, U. Né? Já o inglês, as consoantes elas são sorrindo. A, B, C, D. E o brasileiro fala A, B, C, D. E a musculatura, nós temos exercícios, por exemplo, mês de janeiro. Como é que se fala janeiro em inglês? A maioria dos brasileiros fala January. Né? Só que eu vou usar agora o exercício que a gente faz. January. Você está abrindo, então, na nossa sala de aula, nessa matéria motricidade da fala, janeiro eles fazem fazendo careta para o aluno que está do lado, abrindo a boca, bocejando, abrindo a musculatura da face para ele falar January. O setembro, por exemplo. September, olha seu músculo, como é que September. Nós costumamos dizer no inglês canadense que isso aqui não é uma table, é table. Olha, table, time. Isso tudo mexe com a sua musculatura. É claro que quando chegar um americano, você não vai precisar falar com ele assim.